Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Essa palavra é forte. Quando o rei Asa estava assumindo o trono de Judá, pois a nação de Israel se dividiu e passou a haver o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul era o reino de Judá. O rei Asa estava assumindo o trono quando Deus vai levantar um profeta para trazer uma palavra de alerta, não só para o rei Asa, mas para todo o povo. E ele disse, eu vou reler somente a parte B do versículo 2. Ele disse: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Você acredita que esta palavra vem de Deus para a tua vida? Sim ou não? Então eu vou reler só a parte B deste versículo e você vai repetir bem alto e bem forte, mas olha, enche os pulmões de oxigênio agora para repetir bem alto e bem forte. Vamos lá. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Você crê nesta palavra? Então coloque a palavra de Deus sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor a melhor salva de palmas. Fecha os teus olhos enquanto você aplaude, vai dando glória. Fecha os olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Quem é o homem, meu Deus? Quem é o homem que possa falar algo que venha edificar? Só o teu Espírito Santo tem as palavras de vida eterna. Então agora toma o teu lugar aqui neste altar, que eu diminua e o Senhor cresça diante de mim. Remove todo o embaraço, envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. Hoje eu vou passar para você uma receita para que você seja bem-sucedido, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha um futuro vitorioso, porque esse é o desejo de Deus para todos os seres humanos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, o Senhor disse, através do profeta: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro. Os planos de Deus para nós são planos de prosperidade e planos de quê? De um futuro abençoado, um futuro vitorioso, amém? O rei Asa, ele estava começando o seu reinado, e o rei Asa, ele pegou
um reino totalmente desestruturado. Ele pegou um povo totalmente destruído. Ele pegou uma economia totalmente derrotada. E por que o povo estava vivendo nessa crise? Presta atenção, Dona Maria, seu João. Por que o povo estava vivendo nessa crise? Não era só um tipo de crise, atenção, não era só uma crise financeira, era uma crise existencial, era uma crise familiar, era uma crise religiosa, era uma crise em todas as áreas. E qual era a causa dessa crise? Veja o que está escrito aqui no versículo 3. Quem está vivo dá um brado de glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 3, diz assim: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Quer dizer que existem vários falsos deuses, mas só existe um verdadeiro Deus. Entende isso, sim ou não? Olha o que a palavra está dizendo: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Quer dizer que o povo, além de estar sem a presença de Deus, eles adoravam outros deuses. Então a causa dessa crise que o povo estava vivendo era a ausência de quê, gente? Da presença de Deus. Quando Deus não está presente na vida de uma pessoa, então essa pessoa ela passa a viver uma crise. E a principal crise que a pessoa passa a ter, presta atenção, é dentro dela. Quando Deus está ausente na vida de uma pessoa, então a principal crise que ela passa a ter é uma crise interior. E quando o interior não está bem, todas as áreas não vão bem. É ou não é? Você já parou para observar que tem pessoas que têm um casamento abençoado, tem uma vida financeira abençoada, mas ela vive insatisfeita, é ou não é? Ela vive com um semblante caído, ela vive em um conflito interior. Era assim que estava o povo de Israel. Veja comigo o versículo de número 5. Diz assim: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Olha aí, veja que havia um conflito entre eles mesmos, havia um conflito interno. Repete comigo: havia um conflito interno. O povo estava perturbado, eles lutavam contra eles mesmos. E quando uma pessoa ela não tem a presença de Deus, ela vive em constante conflito interior. E o pior é que quando uma pessoa ela está vazia da presença de Deus, ela fica vulnerável a quem? Ao capiroto, ao bicho ruim. O bicho ruim, quando ele vê uma pessoa vazia da presença de Deus, ele entra e ele leva consigo 7 demônios. Veja comigo o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus. Quem está vivo, diga aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 12, vai anotando, pega o teu caderninho,
o teu bloco de notas, o teu celular e vai anotando. Mateus capítulo 12, versículo 43 está escrito, essas são palavras do próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que falou isso, não sou eu que estou falando. E Jesus disse: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e o que? Adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Olha que coisa. Quando uma pessoa está vazia da presença de Deus, o inimigo, quando ele percebe isso, ele entra e ele habita ali. O que é que acontece quando o diabo habita na vida de uma pessoa? Ele coloca o desejo de suicídio, ele coloca doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, depressão, ele faz a pessoa ficar perturbada, ele faz a pessoa se sentir inferior, inútil, ele amarra a vida financeira, ele coloca a pessoa contra o cônjuge, ele aprisiona a pessoa através de vícios. Então o rei Asa, ele quando assume o trono, ele tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Olha para mim. A decisão é fazer a mesma coisa que os seus antecessores fizeram. O que foi que os antecessores de Asa fizeram? Levaram o povo a se desviar de Deus, a se afastar de Deus. Ou então Asa, ele tinha que decidir buscar ao Senhor. Asa, ele vai tomar a decisão certa. Sabe qual é a decisão que o rei Asa vai tomar? O rei Asa vai decidir, em primeiro lugar, acabar com a idolatria ali no meio do povo de Deus. Volta comigo lá no 2º livro das Crônicas, só que agora no capítulo 14. Oh glórias! 2º livro das Crônicas, capítulo 14, iremos ler o versículo 2, diz assim: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Olha aqui, ó, a idolatria é algo que atrai a ira de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas, nem a elas prestarás culto. Isso é algo que atrai a ira. Então o rei Asa, ele vai remover a idolatria, aquilo que não agrada a Deus. Se você quer ter um futuro próspero e abençoado, você precisa remover da tua vida aquilo que não agrada a Deus. Você precisa abolir da tua vida aquilo que atrai a ira de Deus, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Asa, ele fez isso. Mas o que eu quero enfatizar não é essa parte é importante, mas além de Asa ele acabar com a idolatria, o Asa vai fazer algo muito importante,
e ele vai mobilizar o povo a fazer o mesmo. Veja comigo aqui o versículo 4, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 4 diz: e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Olha aqui, ó. O que o Asa vai fazer? Ele vai buscar ao Senhor e vai mobilizar todo o povo de Judá a buscar a Deus. O rei Asa sabe que se ele quiser ter um reinado abençoado, ele precisa buscar a Deus e ele precisa mobilizar o povo a buscar ao Senhor. Ele sabe porque Deus prometeu a Salomão. Ele disse: Salomão, se o povo se desviar e eu enviar sobre o povo guerras, fomes, pestes, fala para o povo qual é a postura que eles têm que tomar para que eu venha acabar com a fome, com a peste, com a seca. E o Senhor disse para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Não adianta buscar ao Senhor e continuar no homossexualismo, na pornografia, e continuar sendo uma pessoa mentirosa. Ah, pastor, mas só de vez em quando uma mentirinha branca. Nem uma mentirinha, não existe mentirinha branca, toda mentira é preta. E a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. Não adianta buscar o Senhor e continuar mentindo, continuar sendo infiel ao cônjuge, praticando o adultério, guardando a mágoa. O Senhor diz: se o meu povo orar, me buscar e se converter. Converter significa mudança de quê? De direção, mudança de atitude, de comportamento. Se você quer que Deus venha realizar os planos dele para a tua vida, você precisa orar, se humilhar, buscar, mas precisa se converter, precisa abandonar aquilo que não agrada a Deus. O Senhor, ele disse que se nós fizermos tudo isso, ele disse: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aplaude com vontade, minha gente. Então o rei Asa, ele vai mobilizar o povo a buscar a Deus, mas ele disse também que era para o povo obedecer a palavra. Tem que obedecer a palavra. Não adianta a pessoa orar, e ela é infiel no santo dízimo e na oferta alçada. Não adianta a pessoa orar, e ela está guardando a mágoa contra o parente, contra o cônjuge. É aquela mágoa, de 10 anos atrás, a pessoa continua remoendo. A tua oração não passa nem do telhado se você continua guardando essa mágoa. Você precisa hoje se converter, você precisa hoje abandonar essas coisas, e aí sim Deus vai ouvir o teu clamor e vai agir. Sabe o que aconteceu depois que o Asa, ele tirou a idolatria, mandou o povo obedecer e buscar ao Senhor? Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, Deus deu prosperidade para Asa e o povo. Veja aqui comigo, versículo 6. E edificou cidades fortes em Judá,
porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. O que significa edificar? Construir. Só constrói quem está prosperando. Quem não está prosperando não constrói, é ou não é? É ou não é? Quem consegue construir uma casa estando com a conta no vermelho? Hein? Ninguém. O rei Asa, a primeira coisa que Deus deu a ele, quando ele tirou a idolatria, mandou o povo buscar o Senhor e fez o povo obedecer a palavra, Deus prosperou os projetos dele. Mas não só isso, Deus deu paz. Durante o reinado de Asa, houve o quê? Paz. Diga glória a Deus. Você quer ter paz e vida? Você quer ter paz e vida? Você tem que buscar ao Senhor, dona Maria. Você tem que buscar ao Senhor não só quando o negócio já está no fundo do poço. Você tem que buscar continuamente ao Senhor. Terceira coisa que Deus fez, Deus vai dar uma vitória que era impossível aos olhos humanos. Veja comigo aqui, veja comigo, versículo de número 8, diz assim: tinha pois Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Minha gente, qual era o contingente do rei Asa? Contingente era o número de soldados que ele tinha. Qual era? Não era 300 somente não, 580.000. E qual era o contingente do Zerá? 1 milhão e 300. Humanamente falando, o rei Asa não tinha como vencer aquela guerra, é ou não é? Mas o rei Asa, diante daquela batalha, ele vai buscar a Deus. Ei, meu amado, minha amada, quando vierem aquelas batalhas que você olha e parece que não tem como você vencer, não é para você se desesperar, não é para você ficar arrancando os cabelos da cabeça, ficar murmurando, reclamando, é para você buscar ao Senhor, porque o teu Deus, Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Olha o que o Asa fez, versículo 11, diz assim: e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha o que aconteceu depois que Asa buscou o Senhor, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante dos seus exércitos, e levaram dali muito grande despojo. Sabe o que é o despojo? Era o dinheiro, eram as riquezas. Ei, depois dessa guerra que você está, vem grandes vitórias e grandes riquezas que Deus tem preparado para você. Depois dessa luta que parece ser impossível, se você buscar ao Senhor, se você não se acovardar, mas se você permanecer buscando, Deus vai fazer o impossível e você vai viver uma grande conquista, uma grande vitória, um grande milagre. Oh, glória! Agora presta atenção. O rei Asa, ele começou até bem, mas ele não permaneceu,
Como é que ele começou o seu reinado, hein? Buscando ao Senhor. Mas depois que o rei Asa já estava estruturado, depois que ele já estava com a vida estabilizada, depois que Deus abençoou a vida dele grandemente, o rei Asa deixou de confiar no Senhor. O rei Asa deixou de depender de Deus e ele passou a confiar, na força do braço e na sua sabedoria. E o Asa não vai mais buscar ao Senhor, mas não foi por falta de aviso, porque o profeta de Deus, ele avisou o rei Asa, ele disse: olha, Asa e povo de Judá, o Senhor está convosco enquanto vocês estão com Ele. Se vocês buscarem a Deus, Ele estará com vocês, mas se vocês pararem de buscar, Ele vos deixará. Infelizmente o ser humano, ele tem essa tendência, é ou não é? Quando ele está na pior, quando ele está ali no fundo do poço, ele busca o Senhor, ele faz campanha, ele jejua, ora, mas depois que Deus prospera, depois que Deus abençoa, muitas são as pessoas que começam a se acomodar na sua vida espiritual, é ou não é? Param de vir na igreja, param de orar, para de ser fiel, dizimista e ofertante. Aí quando o negócio aperta, algumas pessoas voltam, voltam a fazer campanhas, voltam a ser fiéis a Deus. O rei Asa, ele vai deixar de confiar em Deus. Vai surgir uma batalha, ou na verdade vai surgir uma oportunidade para que o rei Asa viesse guerrear contra o rei da Síria. Mas ao invés de Asa ir para a guerra confiando que Deus iria dar a vitória, Asa, ele vai fazer uma aliança com o rei da Síria. E o pior é que o rei Asa vai pegar aquilo que era de Deus. Presta atenção, dona Maria. O rei Asa vai pegar o tesouro que era do Senhor e vai dar para quem? Para o rei da Síria. Veja comigo aqui, capítulo 16, versículo 1, diz assim, no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. O Asa, ao invés dele colocar confiança em Deus, ao invés dele buscar Deus, ele vai pegar o tesouro do Senhor, aquilo que era consagrado, porque aquele ouro e prata eram os dízimos, eram as ofertas que o povo dava. Ele vai pegar aquilo que era consagrado e ele vai usar para quê? Para se livrar daquela situação, para resolver o problema dele. Mas ao fazer isso, ele estava selando a sua própria derrota. Toda vez que uma pessoa quer solucionar um problema, sendo infiel a Deus, desobedecendo a palavra, ela só faz o problema piorar ainda mais. Mas o rei Asa, ele vai ter uma chance de se arrepender, pois o profeta de Deus vai confrontá-lo. Mas Asa estava tão cheio de orgulho que ele não vai dar ouvidos à palavra do profeta. E geralmente é assim, quando a pessoa ela está num patamar de prosperidade, com a vida estruturada, o orgulho, quando entra no coração da pessoa, faz a pessoa se tornar arrogante, faz a pessoa se tornar uma pessoa insensível.
A pessoa ela não dá ouvidos à voz de Deus. Olha o que o profeta vai falar para o rei Asa, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani o vidente, ou seja, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor? O profeta vai dizer: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Ao invés de Asa se humilhar, se arrepender e dizer: profeta, eu pequei contra Deus, ele vai se revoltar e vai dizer: quem é você para falar comigo? Você está ficando louco, profeta? E ele vai mandar os guardas prenderem o profeta no calabouço. Olha o tamanho da arrogância que o Asa vai ter. Ei, meu amado, Deus ele quer te prosperar e te abençoar, mas você não pode se esquecer de uma coisa. Você não pode se esquecer de uma coisa. Quando Deus te prosperar, quando Deus abrir as portas, quando Deus fizer você se tornar grande, não se esqueça, não foi a tua força que te deu essa prosperidade, não foi a tua inteligência, não foi a tua esperteza, foi a mão de Deus. Por isso não pare de buscar, de se humilhar e de obedecer à voz de Deus. Asa deixou de buscar ao Senhor e ele vai perder tudo. Asa vai perder tudo porque ele deixou de confiar no Senhor, ele deixou de buscar ao Senhor. Deus ele só é com você quando você está com Ele, quando você está buscando a Ele. Asa parou de buscar, Asa deixou o orgulho entrar no coração, Asa deixou a arrogância encher o coração dele, e ele perdeu tudo. Ele ficou doente e morreu. Infelizmente ele começou bem, mas terminou mal. Mas não foi por falta de aviso, pois o profeta disse: assim diz o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, Ele vos deixará. Toda a igreja fique de pé agora, fique de pé. Deus tem planos grandes para a tua vida, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa decidir hoje buscar ao Senhor. Você precisa hoje decidir. Asa sabia, quando ele começou o reinado dele, ele sabia que se ele não buscasse a Deus, ele não conseguiria prosperar, ele não conseguiria ser bem-sucedido. Você aprendeu hoje que quando a pessoa está vazia da presença de Deus, ela pode estar com a conta gorda, ela pode estar com a pessoa amada, mas ela sente que está faltando o quê? Algo. Ela vive em conflito, porque existe um vazio que só a presença de Deus pode preencher. Então, se você
Se você ainda não tomou a decisão de buscar ao Senhor, de entregar a tua vida a Jesus, você precisa fazer isso hoje. Jesus, ele disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, a tua vida não tem sentido. Você precisa hoje tomar uma decisão de confessar a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você precisa recebê-lo. Então você que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje, ergue a tua mão direita agora. Tem alguém hoje aqui que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo? Ergue a tua mão direita agora. Jesus está te chamando. Eu vou fazer agora o segundo convite. A você que talvez até já recebeu Jesus, e Jesus, ele fez uma obra tão linda na tua vida, mas você deixou que as coisas do mundo elas viessem falar mais alto do que a voz de Deus, e você deixou de buscar ao Senhor. E apesar de você curtir os prazeres do mundo, você sente um vazio. E você sabe que esse vazio é a falta da presença de Deus. A tua vida, depois que você se afastou, piorou. Porque a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando leva 7 demônios piores. Toda pessoa que se afasta, ela se afasta e a vida dela fica 7 vezes pior do que antes. Sabe por que o diabo ainda não tirou a tua vida? Porque Deus, ele te ama e ele está te dando uma chance. Hoje eu estou aqui como um profeta de Deus para te abrir os olhos. Mas será que você vai fazer como o rei Asa, hein? O Asa estava tão cego por causa do orgulho que ele não deu ouvidos à palavra do profeta. E geralmente quando nós vamos pregar para uma pessoa que está afastada, ela está tão cega por causa do orgulho que ela diz: não, eu não estou longe de Deus, eu só não estou indo na igreja. Isso é o orgulho cegando a visão da pessoa. Ei, você precisa hoje se arrepender. Você precisa hoje decidir voltar, porque pode ser que amanhã seja tarde. Então, se você está afastado da casa do Pai e quer voltar, levante a sua mão. Se terminou, não tem problema, deixa assim, tá bom? Terminou? Ou está gravando ainda? Então preste atenção, olhe para mim. O Senhor hoje está te dando uma chance. Mas às vezes tem gente que está tão cega por causa do pecado que ela não dá ouvidos à voz de Deus. Tem gente que até diz: não, eu ainda sou muito jovem, quando eu estiver mais velho eu vou servir a Deus. O diabo engana a pessoa com essa mentira, para que ele venha ter tempo de ceifar a alma da pessoa. Um dia um homem foi pregar para um jovem, e esse jovem estava usando drogas, e ele disse: ô seu velho, eu ainda sou muito novo, rapaz, para seguir esse Jesus aí, meu irmão. Eu quero é curtir, tá ligado? Quero fumar um jack, quero ficar doidão, quero pegar as minas, tá ligado? Quero ir na balada. Quando eu tiver mais velho, aí eu vou para a igreja, tá ligado? Aí aquele irmão foi embora. Com poucos minutos depois veio alguém e alvejou aquele jovem com vários tiros, e ele foi executado e morreu. Ele achava que iria ter tempo, mas ele não teve. E o pior, ele teve a chance de ir para o céu, mas ele foi para o inferno, porque ele rejeitou a palavra. Se você está afastado, chegou a hora de voltar. É hoje o dia. Você que quer voltar, levante a sua mão direita agora.
Você que quer se reconciliar com Deus, ergue a tua mão direita. Tem alguém que está afastado do caminho e quer se reconciliar com Deus? Ergue a tua mão direita agora. Não faça ouvido de mercador. O Senhor está te chamando. Ele está te chamando hoje. Na verdade, não só hoje, esses dias o Senhor tem te chamado. Você que está afastado, levante a sua mão. Você que quer voltar para o caminho, levanta a mão. Será que você vai endurecer o teu coração como aquele rapaz? Pode ser que hoje seja a tua última chance. Você que quer voltar para o caminho, levanta a tua mão direita agora. Tem alguém? Eu sei que tem, o Espírito Santo já falou no meu coração. Tem pessoas aqui que precisam voltar, que estão brincando com o pecado, mas Deus, Ele tem te guardado, porque há pessoas orando por você. Mas hoje, como profeta de Deus, eu estou te falando, se você não entregar a tua vida a Jesus hoje, se você não voltar hoje, aí, querido, não diga que não foi, não diga que foi por falta de aviso. Você que quer voltar para a casa do Pai, levante a mão agora. Tem alguém? Eu não vou insistir, agora eu vou fazer o último convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas ainda não é batizado nas águas depois de adulto. O Senhor Jesus, Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A prova que uma pessoa dá que ela crê é quando ela decide se batizar nas águas. Uma pessoa só se torna filha de Deus quando ela se batiza nas águas depois de adulta. Enquanto ela não se batiza, ela é somente uma criatura de Deus. Então você que não é batizado e quer se batizar no próximo batismo, levante a mão. Quem não é batizado e quer se batizar no próximo batismo, levante a mão. Eu já fui aí na frente, pastor, não tem problema, eu quero orar novamente por você. Tem alguém que não é batizado e quer se batizar no próximo batismo? Não tem? Então toda a igreja, coloque a mão sobre o local do coração.